Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal e servo cristão. Eu queria comentar para vocês o que seria um equilíbrio para vocês. O equilíbrio humano para vocês. Assim, se você é uma pessoa que gosta muito de futebol, você acha que se você falar todo dia aquilo lá é um desequilíbrio para você? Se você gosta muito de luta, é um desequilíbrio aquilo lá? Se você gosta muito de falar sobre filosofia, qualquer outro tipo de assunto, é desequilíbrio? Sabe, eu vejo algumas pessoas falando que isso daí é um desequilíbrio, né? Eu vou dizer uma coisa seguinte: nós, ser humano, temos várias etapas da nossa vida. Etapas que é quando a gente é criança, quando a gente vai querer jogar bola, onde a gente vai querer jogar videogame, onde a gente vai brincar de bonequinho, né? A gente vai ter toda uma fantasia voltada ao que não é real. E quando a gente é adolescente, a gente tem pensamentos muito sobre carro, moto, sobre mulheres, as meninas sobre homens, né? Entender mais sobre o nosso corpo, ter curiosidade do nosso corpo. Então, essa é a tendência nossa e a gente vai ficar falando direto sobre esses assuntos, né? Cada assunto para criança e adolescente, ele vai ser daquilo lá. E quando você virar adulto, alguns desses assuntos vai mudar, outros não, vai continuar, porque é o que você gosta de fazer, é o que você ama fazer. Então, se você ama, se você gosta, como é que você pode dizer que tem um desequilíbrio? Sabe? Eu acho que a palavra não seria nem desequilíbrio, né? Mas vamos lá, a pessoa falou que era desequilíbrio. Eu fiquei imaginando, então quando você é cristão, quando você tem o primeiro amor pelas almas, né? Principalmente pelas almas, e você vai lá todo dia é, evangelizar, falar sobre Jesus. Então é o desequilíbrio que você está tendo, meu irmão, porque se quando a pessoa, você está falando que quando a pessoa fala sobre futebol, fala sobre luta, sobre qualquer outro assunto, e você pega e fala que é desequilíbrio, então quando você é cristão e você só fala sobre Deus para evangelizar outras pessoas, é um desequilíbrio, então. Aí você vai dizer que não é um desequilíbrio. Eu acho engraçado que as pessoas têm que estudar um pouquinho mais sobre vários assuntos, porque assim, isso não é desequilíbrio. Isso é momento. Cada momento da nossa vida, a gente vai querer falar mais sobre um assunto, falar menos daquele assunto ou nem falar daquele assunto. Mas, dependente do assunto que a gente vai desenvolver, você vai querer falar mais ou falar menos. Você vai gostar mais, você vai ter mais disposição para falar aquilo do que outro tipo de coisa. Isso é no modo geral, não é só sobre a vida cristã que a gente vai falar. E às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas você está desequilíbrio, não sei o quê. É o diabo. Né? Tem alguns até que colocam o diabo no meio, né? Aí eu falo assim, irmão, menos um pouco. Vamos lá. Calma. Se o filho, ele falasse sobre drogas, sobre bebidas, sobre coisas erradas para você ou para as outras pessoas, porque futebol eu não vejo algo de mal, de errado. Luta eu também não vejo totalmente errado, né? Tem muitas academias, muitas lutas que são muito honrosas, né? A disciplina, né? De mostrar o que é certo, né? Fazer, né? A doutrina correta de você tratar um ao outro. Então, e futebol é uma coisa cultural, né?
do Brasil, sabe? Então, tipo assim, cada país tem uma certa cultura, né? Certa é, ideia, né? Tipo de conversa. Né? Tem países que gostam mais de beisebol, tem países que gostam mais de futebol, igual o nosso Brasil. Tem países que gostam de pesca, né? E por aí vai. Isso não é desequilíbrio, cara. Eu não vejo desequilíbrio. Eu vejo assim, que é o que o brasileiro mais gosta, é o que a pessoa mais gosta, ele vai falar. Logicamente a gente tem que ter outro assunto, seria interessante ter outros assuntos, é interessante ter outros assuntos, mas não é uma obrigação, sabe? Não é obrigação você ter 100 assuntos. Se você tiver um assunto, esse é um assunto, conseguir fazer outra pessoa também dialogar com você aquele mesmo assunto, então é interessante, cara. A gente não pode querer incentivar as pessoas a ser aquele que nós somos. Se você tem mais de um assunto para conversar com uma pessoa, bacana. Se você é uma pessoa extrovertida, que conversa com todo mundo, bacana. Mas se você não é uma pessoa extrovertida, que não conversa muito, que você não fale muito, também é bom. Deixa a pessoa ser o que ela é. Deixa a pessoa falar o que ela gosta de fazer. Não atrapalhe esse tipo de coisa, porque, tipo assim, que autoridade você tem? Assim, você pode até ter, né? Se você for pai, se você for mãe, você pode até ter. Mas qual é o benefício que você teria de você ficar prendendo seu filho a não falar sobre aquele assunto? Ele vai achar ruim depois, quando mais velho. Né? Você tem que permitir que ele por si só mude o assunto dele. Né? Se for criança, se for adolescente, ou se for mesmo adulto. Deixa ele por si só mudar. Se ele não quiser mudar, tranquilo, cara. A vida continua maravilhosa, porque, tipo assim, pelo menos ele tem alguma coisa que ele ame, que alguma coisa que ele goste, que ele fale. Era ruim se ele não tivesse nada para falar, se ele não tivesse nada para dialogar, se ele não tivesse nada para oferecer. Às vezes as pessoas veem mal em tudo, sabe? Isso é ruim, porque nem tudo é o diabo, nem tudo é o mal que vai te falar, sabe? O ser humano, ele tem uma tendência já de fazer o erro, e mesmo essa tendência dele, né, não damos direito de ficarmos intrometendo em tudo, sabe? Algumas coisas a gente tem que falar, algumas coisas que a gente tem que dialogar, algumas coisas a gente tem que dizer, mas não proibir direto. Né? A gente tem que convencer que pode ter um outro caminho, outra possibilidade, outras conversas, mas não proibir, não dizer que é ruim. Porque o que você quer? Você quer uma coisa robótica? Cara, nem Deus, quando ele fez o ser humano, quando ele fez os anjos, ele não queria algo robótico, um robô. Ele queria uma consciência livre de pensamentos. Então, quando ele criou nós, ele criou com o livre pensamento. Para nós dizermos, dialogarmos com ele livremente. Então, se Deus, em toda onisciência, né, ele permitiu que nós fomos livres em pensamentos, por que você não deixa os outros ser livres? E se eles for mudar de assunto, eles vão mudar. Vão ter outros assuntos. Mas não proibais os assuntos. Se for um assunto interessante, se for um assunto produtivo, e se for um assunto que, mesmo que não seja produtivo, mas que não que machuque ninguém. Se não for um assunto que machuque ninguém, que não vai fazer mal a ninguém, deixe.
sabe? Nós temos que pensar mais em coisas muito mais desafiadoras, muito mais sérias, de que um jogo de futebol, proibir a pessoa de ver um jogo de futebol, ou falar sobre futebol, falar sobre luta, assistir luta, qualquer outro tipo de coisa. Que seja razoavelmente, sabe, inofensivo. Amém?